Meus amigos, empate aí, tudo igual no clássico contra o Botafogo. O Vasco tentou, mas não conseguiu vencer, não conseguiu superar o Botafogo. Teve momentos muito interessantes na partida que parecia que iria sim conseguir ser superior e vencer o jogo, mas também a gente lembra que a nossa zaga é uma mãe, né, cara? Infelizmente é só cruzar a bola na área, sai gol do adversário. Foi assim o primeiro gol do Botafogo. O Vasco chegou ao empate com um gol ali de oportunismo do Jair. Com certeza, muita coisa a melhorar e o torcedor cria uma grande expectativa para o jogo de volta, porque o torcedor espera, aguarda ansiosamente que podemos ter zagueiros, que tenhamos zagueiros nesse jogo, nesse clássico na volta lá no Newton Santos, porque está escancarado para o mundo que o Vasco não tem zaga, que o Vasco não tem defesa. Hoje o Botafogo foi muito apático. Talvez se tivesse mais inspirado, a gente teria sofrido muito, porque a defesa do Vasco não é isso tudo, é uma defesa muito frágil. O Lucas Freitas não dá, cara, não dá para continuar jogando com esse cara. E a diretoria mostra total lentidão, até hoje não conseguiu contratar um zagueiro. Precisamos urgente dessa contratação, não somente um, mas de 2 zagueiros, cara. Precisa de ter banco também. Se um desses zagueiros machucar, vai jogar de novo lá com o Lucas Freitas? Com certeza está escancarado aí para o mundo que o Vasco não tem zagueiros e a diretoria não consegue agilizar. A janela está muito perto de fechar, de ter. No próximo dia 1º de setembro se encerra a janela de transferências e o Vasco não pode trazer jogadores que estão atuando no futebol internacional. E o Vasco só negocia com jogadores que estão atuando fora do Brasil, né? Complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas falando do jogo como um todo, com certeza hoje a atuação desastrosa, digamos assim, do juiz da partida, Anderson Daronco, que não deu um pênalti clamoroso, claríssimo para o Vasco, e marcou muitas faltas ali, sem amarelar jogador do Botafogo, às vezes invertendo situações. Com certeza ele condicionou muito o jogo. O Vasco tinha condições sim de vencer o Botafogo se aquele pênalti tivesse sido marcado. O Botafogo, como eu disse, foi bem apático, não iria conseguir construir tanta coisa assim no jogo, e infelizmente o juiz definiu o resultado da partida, que foi um empate. Era um pênalti claríssimo para o Vasco, o jogador com o braço totalmente aberto, travou a bola ali no chute, nem me lembro quem foi que deu o chute, mas, cara, era para ter sido marcado o pênalti. Infelizmente aí o Daronco mais uma vez prejudicando o Vasco, como é de costume, né? É impressionante como esse juiz ainda continua apitando jogos do Vasco e a diretoria não toma nenhuma providência junto à CBF para afastar esse cara, para ele não apitar jogos do Vasco, principalmente jogos decisivos, como foi o jogo de hoje, né? Lamentável, o torcedor está muito revoltado com essa situação, com essa não marcação desse pênalti clamoroso para o Vasco. Infelizmente, o Vasco muito prejudicado. Gostei de muitos momentos da partida hoje. Para mim, hoje, o melhor em campo, disparado, foi o Barros. Gostei muito da atuação, o Jair também foi muito bom. Os 2 volantes comandaram o meio-campo do Vasco, jogaram muita bola. Hoje, o pior para mim em campo, lógico, a gente sempre sabe que o Lucas Freitas vai ser um dos piores, mas hoje esse título eu vou dar para o Ryan, porque ele não jogou nada. Estava pregado dentro de campo, não jogou absolutamente nada. Um garoto de 18 anos não correr é um absurdo, né? A gente sabe que o Ryan tem lampejos, tem altos e baixos, mas ele vinha mantendo um bom nível, cara. Ele vinha tendo atuações mais lineares, jogando bem, fazendo gol. Só que, infelizmente, tanto nos últimos jogos contra a Juventude, o Corinthians, apesar de ter feito o gol, e no jogo de hoje contra o Botafogo, ele foi muito abaixo do que ele vinha apresentando anteriormente. Não sabemos se a cobrança do Diniz mexeu com o psicológico desse atleta, fez alguma coisa ali para que ele não correspondesse à altura no jogo de hoje, mas certamente ele foi o pior em campo, na minha opinião. Claro, temos outras situações ali, como o Lucas Freitas, que também não jogou quase nada. O PH hoje estava muito mal, mas estava lesionado. Mas realmente o Ryan, na minha opinião, foi o pior em campo. Como um todo, hoje o Vasco conseguiu jogar bem, mas não veio o resultado, né? É aquela velha frase, jogamos bem, mas não ganhamos. Assim vem acontecendo com o Vasco. Terceiro jogo sem vitória. Sempre bom ressaltar aí que em São Januário o Vasco está um longo período já sem vencer e precisamos voltar a vencer de qualquer maneira aí no Campeonato Brasileiro. Agora é virar a chavinha, vamos ter esse jogo importante no final de semana contra o Sport, fora de casa. Mas eu fiquei um pouco preocupado sim com esse resultado de 1-1. O ideal era a vitória no jogo de hoje, já que o Vasco sofre muito quando joga no Newton Santos contra o Botafogo. O Botafogo hoje foi muito apático. Se atuar dessa maneira, o Vasco pode ter alguma chance. O torcedor saiu até certo ponto
satisfeito, né? Digamos assim, satisfeito com o resultado porque não perdeu, mas também não ganhou, não teve vantagem nenhuma para o próximo jogo. E os pontos positivos que a gente pode tirar do jogo de hoje, claramente aí foi a reestreia do Barros, né, cara, como titular, né? Porque ele jogou aí muito tempo, jogou quase os 90 minutos. Um jogador que tomou conta do meio-campo, foi bastante elogiado na transmissão da Rede Globo e também elogiado pelos torcedores. Um jogador aí que estava lá no América Mineiro. Se não é o Cruzeiro, meu amigo, batendo na porta do Vasco, o Barros nem tinha voltado para o Vasco, estava lá no América ainda, porque essa diretoria não tinha percebido o potencial desse jogador, né? E graças ao Cruzeiro, que fez 2 propostas, o Vasco viu o potencial no atleta e viu, cara, vamos aproveitar o Barros. E trouxe ele de volta e o jogador mostrou aí todo o seu valor. Esperamos que ele mantenha esse nível de atuação. Ainda não sabemos a fundo quando será a volta do Tietê e com certeza aí ele pode sim ser uma peça importante nesse meio campo do Vasco, juntamente com o Jair e com o Coutinho. Outro jogador que veio para o Vasco, esse contratado, que foi o Andrés Gomes, ganhou mais minutos hoje, mas foi bem mais discreto do que no jogo contra o Corinthians. Ele atuou na dele, né, jogando como ponta direita, mas pouco fez alguma coisa ali diferente na partida. Gostaria que ele tivesse entrado pelo lado esquerdo, porque eu gostei muito da atuação dele pelo lado esquerdo contra o Corinthians. Deu assistência, foi insinuante, mas no lado direito a posição do atleta já não foi tão bem assim, né? Foi bem mais ou menos, realmente bem discreto no jogo. E o outro ponta que entrou foi o David também, foi bem discreto, quase não vimos falar o nome dele no jogo. E o Estrela também não entrou no ritmo dos jogadores, até porque tá vindo de uma gravíssima lesão, mais de um ano parado. Certamente o jogador não vai voltar naquele mesmo nível, naquela mesma toada dos outros jogadores, né? E com certeza esperamos que para o jogo de volta tenhamos aí os reforços do Matheus França, do Robert Renan, quem sabe zagueiros contratados, além do Robert Renan, como o Carlos Cuesta e também o Nathan Silva. Bom, pessoal, o Vasco finalmente acertou a contratação do Carlos Cuesta. O jogador é novo reforço. Notícia de última hora que saiu agora há pouco. Já estava editando o vídeo e saiu aí a informação que o Vasco contratou o Carlos Cuesta, estava editando o vídeo do pós-jogo. Finalmente o Vasco vai ter aí um zagueiro que atua pelo lado direito. O jogador foi emprestado ao nosso clube por 1 ano e meio e chega ao Vasco até dezembro de 2026. Tanto o Vasco e Galatasaray já trocaram os documentos, faltam apenas as assinaturas do contrato e o jogador será novo reforço do Vasco, segundo o Globoesporte.com. Depois de uma longa novela, finalmente o Vasco acertou a contratação do Carlos Cuesta, que chega claramente para ser titular da zaga do Vasco ali ao lado do Robert Renan. Comentem o que você achou dessa contratação. Finalmente aí temos mais um zagueiro contratado e esperamos aí que mais um nome chegue. Pode ser, quem sabe, o Nathan Silva, né? Assim que a gente tiver qualquer outra novidade, vamos trazer aqui no canal. Tá contratado aí o Carlos Cuesta, finalmente houve um acerto do Vasco com o Galatasaray com o jogador. Como eu falei, agora é virar chave, foco total no brasileiro. Final de semana temos jogo importante contra o Sport, depois tem a pausa aí para a data FIFA e voltamos já na sequência com esse clássico contra o Botafogo na Copa do Brasil. Comentem o que você espera dessa sequência do Vasco, o que você achou do jogo de hoje, quem para você foi o melhor em campo, se você acha que o Vasco tem condições de vencer o Botafogo do Nilton Santos e se você acha que vamos conseguir essa classificação, hein? Comentem quem para você foi o melhor e o pior do jogo aí de hoje. Forte abraço e é nóis!